Olá pessoal, vamos agora apresentar o trabalho final da disciplina Projeto Integrado de Hardware e Software, ministrada pelo professor Alexandre Teixeira. O componente do grupo é Éder Luiz, Lucas Almeida, Lucas Silva e Matheus Souza. O nome do projeto é Casa Inteligente em Nuvem. No sumário temos introdução, metodologia, referencial teórico, planejamento, materiais utilizados, desenvolvimento, testes, considerações finais, conclusão. No momento presente, o desenvolvimento de sistemas voltados para aplicações domésticas difundiram-se e se tornaram cada vez mais comuns na sociedade moderna. O termo que está se popularizando e difundindo é IoT, Internet das Coisas. Com o IoT vieram várias ramificações de diversas áreas, como exemplo, casa inteligente. Uma característica importante da tecnologia de casa inteligente é que ele ajuda a conservar os recursos limitados da Terra. As decisões tomadas em 2015 para a Agenda 2030 da ONU está sendo fundamental para o curso global de ação para promover a prosperidade, bem-estar, extinguir a pobreza, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Um dos 17 objetivos está em tornar as cidades seguras, resilientes e sustentáveis. Então, com isso, podemos aplicar a casa inteligente, que está fortemente presente neste conceito. A casa inteligente relaciona a muitos temas já estudados pela engenharia de computação. Objetivo geral: desenvolver um protótipo que simule uma integração de dispositivos eletrônicos contidos em uma casa. Desenvolver um sistema que integra o hardware e software na nuvem. Desenvolver aplicação mobile para monitorar e realizar ações que possam ser reverberadas para os dispositivos eletrônicos na casa. Metodologia: este projeto foi dividido em 4 partes principais, sendo essas: o planejamento do projeto, onde foi elaborado o escopo do que seria feito, cronograma, e foi realizada uma estimativa de custos, desenvolvimento do hardware, desenvolvimento do software e estabelecimento da integração do hardware e do software. Para iniciar o projeto, foi necessário ter um certo conhecimento de alguns aspectos. Linguagem para desenvolvimento app, linguagem para desenvolvimento do dispositivo trabalhado, microcontrolador, no nosso caso microcomputador, ter conhecimento no próprio dispositivo eletrônico, ter conhecimento na API, no conceito, e também armazenamento em nuvem. Vamos começar falando da linguagem para mobile, que utilizamos foi o Dart Language. A linguagem de programação Dart é otimizada para aplicativo mobile em várias plataformas. Linguagem que foi desenvolvida pela Google e é usada para construir aplicativos móveis, desktop, servidor e web. Existem 4 maneiras de executar o código Dart. No nosso caso, utilizamos com o auxílio do Mobile App SDK, o Flutter, que é um framework. O Flutter trabalha muito bem com Firebase e outros SDKs de aplicativo para dispositivos móveis. A linguagem que a gente precisou para o microcomputador, o RASP, é o Python. Python é uma linguagem de programação de alto nível. Enfatiza a legibilidade de código e se tornou famoso pelo uso de ENA. Uma fácil introdução do Python no RASP é através do ambiente de desenvolvimento Tony. Inclusive foi utilizado por nós. Agora falando do dispositivo que utilizamos, o Raspberry Pi. É um microcontrolador de baixo custo do tamanho de um cartão de crédito, conectado a um monitor que pode servir para controlar sensores, LEDs, motores e ser programável, componente bastante utilizado em automação residencial e industrial. Para armazenamento em nuvem, temos então ter um conhecimento do Cloud Firestorm. É um banco de dados de armazenamento flexível e escalável e oferece integração com outros produtos em nuvem da Google. Software utilizados.
No desenvolvimento do projeto, utilizou-se as seguintes ferramentas de programação. De framework, o Flutter, IDE Android Studio, esses dois primeiros foi para desenvolvimento mobile, ambiente de execução Node.js e servidor para hospedar a aplicação da API, o Hero. Requisições HTTP, utilizamos o Postman e ferramentas de versionamento, o GitHub Desktop. O planejamento do projeto foi separado em escopo, cronograma e custos do projeto. No escopo, a maquete de uma casa será onde nosso sistema protótipo será instalado com um microcontrolador Raspberry Pi. O sistema deverá conter elementos eletrônicos que simulem a luz, verifica a presença, monitora a temperatura, abram e fechem portas ou janelas. O aplicativo deverá conter o cadastro de todos os usuários, bem como os cômodos da casa. O aplicativo deverá conter a lista de componentes a serem controlados e ou monitorados. Foi realizado um cronograma usando o MS Project, seguindo as regras estudadas em gerência de projetos. Então, temos aí as divisões que foram solicitadas: documentação, material, desenvolvimento, integração e encerramento, com as respectivas colunas, nome de recursos, status, duração. Custo do projeto. Temos aqui a tabela de custo. Repare que o maior valor foi o do Raspberry Pi, R$ 349. A maquete já arranca um pedaço também do nosso orçamento, R$ 251. O resto foi de componentes pequenos, mais baratos, né? Mas dando um total de R$ 954,42. Vamos falar agora do Raspberry Pi, da especificação que a gente usou, né? O tipo que a gente usou, Raspberry Pi B. Esse modelo foi utilizado, né, que tem um tipo Core, Cortex A53, 64-bit. Número de cores são 4, clock da CPU 1.2 GHz, e esse RAS possui 4 entradas USB, um micro SD, um jack 3.5, que é aquela entrada P2, uma entrada HDMI, entrada Ethernet, e por fim os 44 pinos de entrada para GPIO. Vamos falar dos materiais utilizados agora. Um dos sensores que utilizamos foi o sensor de chuva. A gente usou foi o FC37. Pode ser usado para monitorar uma variedade de condições climáticas, como gotas de chuva ou neve. Quando o clima está seco, a saída do sensor fica em estado alto, e quando há uma gota de chuva, a saída fica em estado baixo. Outro sensor que utilizamos foi o de gás. Ele utilizamos, obviamente, para detectar a presença de gás. Foi o MK2. Ele é capaz de detectar concentrações de gases, combustíveis e fumaça no ar. O sensor que utilizamos também foi o LDR, que é responsável de detectar a presença de luz. Ele é baseado em um fotoresistor que mede a intensidade da luz ambiente através da variação de sua resistência interna. Outro sensor que utilizamos também é um sensor de presença que foi utilizado, que é o HC-SR501. Ele é um módulo de controle automático que usa um sensor PIR, piroelétrico, capaz de detectar a variação de luz infravermelha emitida pela radiação do corpo humano. Mais um sensor que utilizamos foi o temperatura e umidade, que para a detecção de temperatura e umidade utilizamos especificamente o DHT-11. Ele faz leituras de temperaturas entre 0 a 50 graus Celsius e umidade entre 20 a 90%. Utilizamos também o motor, o servomotor, para realizar ações de fechamento e abertura de alguns componentes da maquete. Utilizamos então o modelo 9G SG90. Ele possui ângulo de rotação de 180 graus e acompanha um cabo de 30 pinos referente à alimentação e controle. E por fim, para a demonstração de acionamento de algumas lâmpadas, no aplicativo foi utilizado LEDs de 5 mm, LED branco. Para deixar uma observação, que utilizamos o Raspberry como fonte de alimentação
de corrente contínua para todos os componentes eletrônicos da maquete. E a gente sabe que não é possível fazer a alimentação da mesma forma em uma casa real, devido à utilização de corrente alternada. Por isso é necessária a utilização de relés. E a utilização do relés é responsável pelo chaveamento do circuito em sistemas de alimentação de corrente alternada. Desenvolvimento. O desenvolvimento do projeto se resume em 3 frentes de produção. Aplicação mobile, responsável por criar uma interface gráfica capaz de comunicar com o banco e sensores da maquete. Desenvolvimento de hardware, responsável pela instalação de componentes na maquete, bem como desenvolvimento de código capaz de comunicar com sensores e enviar para a nuvem. Integração do banco, responsável pela comunicação entre o aplicativo mobile e o hardware. Vamos começar pelo aplicativo mobile. Ele conecta com o servidor para autenticar o usuário e manda as requisições para acionar os sensores e LEDs. A aplicação também consulta o banco de dados para trazer as informações dos cômodos, sensores e usuário, assim como a temperatura e umidade mais recentes. O hardware. O código do hardware foi desenvolvido no próprio Raspberry e que foi em Python, usando o ambiente de desenvolvimento Tony. Nele foi realizado o mapeamento da GPIO, bem como toda a implementação de cada sensor disponível na maquete. O desenvolvimento do código estava diretamente dependente do processo de instalação dos sensores no Raspberry e também na maquete. Então a construção da maquete, os ajustes de componentes eletrônicos na parte física da casa foi responsável de parte do nosso tempo no desenvolvimento do hardware. Foi realizada então a criação de um esquema eletrônico para mapear portas do microcomputador e sensores nos cômodos da maquete. Temos aqui então a representação, o esquema eletrônico. Vou colocar um zoom aqui então, um pouco pequeno aqui na descrição. Temos aqui a descrição de cada pinagem, para LED, sensores, servos. Bem, agora falando de integração. Para a integração, foi fundamental a criação de uma API que centraliza a comunicação feita do software e hardware com o banco de dados. Foi seguido o seguinte desenvolvimento. Criação da API com regras de rotas no Node.js. Para poder hospedar essa aplicação do Node, precisamos cadastrar um servidor do Heroku. Logo em seguida, precisamos também da criação do banco, que foi feito no Firestore, para armazenar as informações na tabela não relacional do SQL. Para melhor ilustração, vamos mostrar um esquema feito por nós da API nos processos. Então temos aqui a API que se encontra no centro de todas as requisições para poder passar informação e receber também, tendo essa comunicação bidirecional em todos os componentes, todas as partes do projeto. Testes. Os testes realizados foram centralizados tudo na API criada. Quando se precisava criar alguma função, a rota de comunicação também era criada na API. Com isso, facilitou nossos testes, pois poderíamos desenvolver funções de software em paralelo com o do hardware, sem um depender diretamente do outro, pois tinha no intermediário a API. O teste final era quando tanto a função do app quanto a do Raspberry estavam enviando e recebendo da API de forma esperada a mesma função. Considerações finais. Ao final do projeto, com a validação das principais funções em testes, obtivemos sucesso na execução final. O aplicativo foi capaz de controlar e monitorar a casa da maquete de maneira satisfatória, utilizando armazenamento em nuvem, apesar de não encapsularmos todo o processo de cadastro de uma outra casa com sensores diferentes. Este projeto foi de grande relevância para nós, pois conseguimos aplicar alguns conhecimentos adquiridos no curso e podemos entender de forma prática a complexidade de várias etapas de um processo de desenvolvimento de hardware e software. Compreendemos o quão importante é um planejamento e que mesmo planejando, erros sempre acontecerão, mas com isso podemos estar mais preparados para erros futuros a fim de corrigi-los de maneira eficiente. Então é isso, pessoal. Temos aqui as referências utilizadas. Muito obrigado a todos.
agora eu vou explicar um pouco como que está sendo feita a comunicação entre o Raspberry, o aplicativo e o banco. A maneira que a gente encontrou de fazer essa comunicação foi centralizando tudo dentro de uma API. Essa API, com o auxílio de uma biblioteca chamada Socket.io, ela expõe um WebSocket para a gente e esse socket fica aceitando conexões. Então, o aplicativo se conecta nesse socket e o Raspberry se conecta nesse socket. Dessa forma, o aplicativo consegue emitir eventos para a API que repassa para o Raspberry e o Raspberry consegue emitir eventos para a API que repassa para o aplicativo. Por exemplo, o modo de segurança está ativo, o sensor de presença está funcionando. Se ele identificar a presença dentro da casa, ele vai emitir para o socket que está na API que teve uma violação de segurança. A API, então, vai encaminhar uma notificação para o aplicativo que vai ser exibida para o usuário. Da mesma maneira, no aplicativo, se eu faço um novo padrão de configuração, essa configuração tem que refletir em tempo real no Raspberry. Então, o aplicativo percebe que teve a mudança de configuração, transmite a mudança de configuração para a API e a API avisa o Raspberry que teve a nova configuração. Assim, ele recebe esse evento, reconfigura o Raspberry e volta a funcionar normalmente. Todos os eventos que o aplicativo pode enviar, por exemplo, acender luz, abrir porta, ligar ventilador, fechar janela, tudo vai passar pelo socket e o socket vai ser responsável por encaminhar pelo socket que está escutando no Raspberry e vice-versa. Notificação de gás, do sensor de gás, notificação de chuva, do sensor de chuva, tudo vai passar do Raspberry para a API e da API para o aplicativo, e assim é a comunicação entre eles. Da mesma maneira, o banco tem algumas informações, como informações de usuário, de padrão de uso, algumas outras informações no geral que o aplicativo acessa pela API e a API busca no banco e retorna para o aplicativo, e o Raspberry grava esses dados, mandando para a API, e a API retorna no banco e salva esses dados lá. E assim a comunicação é feita nesse projeto, toda bidirecional, sempre conseguindo ir e voltar. Esse é o protótipo do aplicativo. Aqui é a página de login. Quando digita a senha errada, ele não loga. Essa é a página inicial, que contém os cômodos, usuários, lâmpadas, automação, segurança, configurações. Mais embaixo fica indicando a temperatura e a umidade. Aí ao clicar em cômodos, aparece uma lista com todos os cômodos. Aí ao clicar em cada um, mostra todos os sensores que tem no respectivo cômodo. Aí na parte da lâmpada, mostra todas as lâmpadas que tem em todos os cômodos. Aí que você consegue acender ou apagar. Em automação, mostra todos de automação, que você consegue desligar, ligar e desligar. Na de segurança, que você consegue ativar ou desativar a segurança. Nas configurações, que você consegue ativar e desativar sensor de gás, temperatura, sensor de luz e chuva. Mais embaixo você consegue setar uma temperatura e salvar. Aí só no sair desloga do aplicativo. Com a segurança ativada, quando alguém chega perto do sensor de presença, vai receber uma notificação. Olá, meu nome é Eduardo. Vou fazer uma breve explicação do esquema eletrônico que nós desenvolvemos para fazer o nosso projeto. Nós fizemos esse esquema eletrônico no programa Freezing
A ideia da divisão do nosso esquema eletrônico é dividir de acordo com os cômodos da casa, a nossa maquete. Então, aqui eu vou começar explicando pelo andar térreo. No andar térreo nós temos 5 cômodos. Nós dividimos como sala de estar, banheiro, cozinha, quintal e a garagem. Em cada cômodo nós temos um LED independente e no aterramento dele nós colocamos um resistor de 220. Esse LED está ligado diretamente a uma porta GPIO do Raspberry. Na sala de estar, além dos LEDs, nós temos 3 LEDs em paralelo. E além desses LEDs, nós temos o servomotor para controlar a abertura automática da porta. Na verdade, o usuário tem a opção de abrir essa porta pelo aplicativo, abrir ou fechar ela pelo aplicativo, e ela também será fechada automaticamente utilizando um sensor de chuva, que ao detectar a chuva, ele vai fechar essa porta e uma janela. Além disso, nós temos como parte de segurança da casa, nós temos um sensor de presença, um sensor PIR. Ao detectar presença, esse sensor vai acionar esse buzzer, um alerta sonoro, e vai começar a piscar um LED vermelho. Além disso, ele vai emitir um alerta no aplicativo para o usuário. O usuário vai ter a opção de deixar esse sistema de segurança ativo ou não. Aqui na garagem nós temos 2 servomotores. Os 2 são responsáveis pela abertura e fechamento do portão. Nós tivemos que colocar 2 servomotores porque o portão que nós implementamos é do tipo basculante. Então, quando ele estiver aberto, um motor só talvez não aguentaria o peso desse portão. Então, por precaução, nós colocamos 2 motores. Esses servomotores também é do tipo 9G e eles trabalham de forma síncrona. Então, como eles estão de lados opostos, um gira para um lado e o outro para o lado oposto. E esse sincronismo a gente está tratando ele através do software. No segundo andar da maquete, nós temos mais 5 cômodos, que nós dividimos como escritório, um quarto comum, uma área de convivência, uma suíte, que é o quarto de casal e o banheiro. Aqui na suíte nós implementamos um sistema de climatização, que ele é composto pelo ventilador e um sensor de temperatura e umidade. A ideia é que o usuário possa selecionar a temperatura média que ele acha agradável e, se caso estiver acima dessa temperatura, o ventilador vai ser acionado para esfriar o ambiente. Quando o ambiente estiver dentro da faixa de temperatura agradável que o usuário selecionou, ele vai desligar automaticamente. Além disso, o usuário vai ter a opção também de ligar esse ventilador individualmente, através do aplicativo. Além disso, aqui ainda no quarto de casal, nós temos mais um servomotor que é responsável por abrir e fechar uma janela. Essa janela ela vai ser fechada automaticamente se o sensor de chuva detectar a presença de chuva. Ao detectar essa presença de chuva, ele vai começar o processo de fechamento dessa janela automaticamente. Agora, na parte externa do telhado da casa, nós temos alguns outros sensores e os nossos controladores. Nós temos o sensor LDR, que é responsável por detectar a presença de luz. A ideia é que quando tiver à noite, esse LDR envia um sinal para o RASP e o RASP aciona automaticamente as luzes do quintal. O usuário também vai ter a opção de deixar esse modo ativo ou não. Se estiver desativado, independente se detectar ou não a presença de luz, nada será feito em relação ao acionamento dos LEDs. No telhado nós temos ainda o sensor de chuva, conforme eu disse. Ao detectar a chuva, ele vai fechar a janela e a porta da sala automaticamente. Para facilitar os testes,
nós deixamos o sensor de gás na parte externa da casa. Como ele é um componente um pouco maior, ele não coube dentro na parte da cozinha dessa maquete. Então nós deixamos ele por fora só para facilitar os testes mesmo. Aqui o controlador que nós estamos usando é o Raspberry Pi 3. Nós estamos utilizando 3 fontes de alimentação. Uma própria do Raspberry, uma de 5 volts. Uma outra fonte de 12 volts, que é para alimentar o ventilador. E uma outra fonte sobressalente de 5 volts, que é para alimentar os portões, os motores do portão e o motor da porta da sala. Como haviam muitos componentes conectados no RASP, ao acionar mais de um motor ao mesmo tempo, eles estavam ficando sobrecarregados, estava tendo uma oscilação de tensão nesses motores, principalmente no motor do portão, que são 2 motores, eles precisam trabalhar de forma síncrona. Para evitar essa queda de tensão, nós colocamos uma fonte só para eles e também um controlador separado, que é o Arduino. Então, quando o usuário solicitar a abertura ou fechamento do portão ou da porta da sala, a Raspberry vai mandar um sinal para o Arduino fazer esse processo. A comunicação deles é feita através de um cabo USB. Aqui no Raspberry nós temos todos os conectores, dos LEDs, dos sensores, todos ligados nas portas GPIO do Raspberry. Apenas por uma questão estética, o sensor de temperatura não está aqui na parte dentro do cômodo do quarto do casal. Na implementação física ele está, mas aqui no esquema eletrônico não coube ele aqui. Vou começar a demonstrar o funcionamento da nossa maquete. Antes eu vou mostrar as fontes de alimentação que nós estamos usando. Conforme eu disse no esquema eletrônico, são 3 fontes. Uma de 5 volts para o Raspberry, essa fonte de 12 volts para o ventilador e essa outra fonte de 5 volts para os motores do portão e da porta da sala. Na parte externa da casa, nós temos 3 sensores. Nós temos aqui o sensor LDR, para detectar a luz. Aqui está o sensor de chuva. E conforme eu havia explicado, o sensor de gás ele ficou na área externa da casa, apenas porque não coube dentro da área que nós destinamos à cozinha, aqui na maquete. Então nós deixamos ele aqui para facilitar os testes. Vou mostrar as conexões aqui entre os dispositivos. Aqui nós temos o controlador principal, né, o Raspberry. Esse conector é o da fonte de 12 volts para o ventilador. Aqui nós colocamos uma placa extensão. Aqui estão as conexões de GPIO. E aqui nós temos o Arduino, que está comunicando com o Raspberry através do cabo USB. Vou começar a mostrar agora algumas funções da casa sendo ativada pelo aplicativo. Estou com o aplicativo aqui em outro celular. A gente está usando ele no modo debug ainda, por isso que tem essas tarjas e essas tarjas amarelas e essa outra vermelha aqui. Mas o ideal é que, finalizando o aplicativo, seja feita a versão release do aplicativo. Vou começar acionando alguns LEDs. Vou selecionar aqui no modo lâmpada e vou acender desse cômodo que é a sala de estar. Aqui pode ver que a luz está apagada. Vou acionar aqui. Ativei ela. E a luz da sala foi ligada. Eu posso por aqui também, de posicionar o celular melhor,
Posso, por aqui também, desligar essa lâmpada. Um outro cômodo aqui, também a área de convivência. Vou acionar a lâmpada e ligou. Para apagar, as lâmpadas da casa estão apagadas, eu vou acionar todas elas pelo aplicativo de uma vez e vou passar mostrando que elas estão acesas. Aqui acendeu do quarto do casal, a suíte, área de convivência mais uma vez. Aqui a sala de estar, a garagem. Aqui com a vista lateral, um dos banheiros, o escritório e assim por diante. Agora eu vou fazer o acionamento, abertura e fechamento dos portões através do aplicativo. Nós fizemos aqui a opção de automação e aqui o usuário ele tem a opção de abrir, controlar os portões, né, a janela e o ventilador. Vou começar aqui pela porta da sala. Está aberta. O usuário pode vir aqui, selecionar a chave e fechar. Vou mandar abrir a janela. E agora eu vou abrir o portão da garagem. Vou demonstrar o funcionamento do sensor de chuva. A ideia é quando ele detectar chuva, ele fechar as janelas e a porta. Aqui no momento a janela está aberta, então quando começar a chover, ele vai fechar essa janela. Vou pingar algumas gotinhas de água aqui para simular a chuva. E automaticamente ele já começa a fechar a janela. E além disso, o usuário ele recebe uma notificação no aplicativo de que está chovendo e que as janelas vão ser fechadas. A gente pode ver aqui. Nós recebemos um alerta de chuva. Outro sensor que nós temos aqui no nosso projeto é o sensor de gás. A ideia é que ele estivesse na cozinha, mas para facilitar os testes, a gente deixa ele na parte externa da casa. A ação dele, quando ele detectar gás, ele vai emitir um aviso para o usuário no aplicativo e ele vai iniciar o processo de abrir as janelas da casa para correr ar. Aqui eu vou utilizar um isqueiro para simular o vazamento de gás. Aí ele detectou o gás. Vamos ter mais um pouquinho até o alerta chegar. E aí ele abre as janelas da casa. Eu retirei o portão da garagem para mostrar que os dois servomotores que nós estamos utilizando como motor para levantar a porta. Nós optamos por usar dois motores porque um só talvez ele não aguentasse o peso de quando o portão estivesse aberto. Então nós estamos utilizando dois motores. Eu vou acionar eles aqui, sem o portão, para ver que eles estão trabalhando de forma sincronizada. Sim, eles estão abertos. Agora, fechando. Agora eu removei a parede da frente do quarto do casal, que dentro dele nós temos o sistema de climatização. Aqui nós temos o sensor de temperatura e umidade, que ele informa no aplicativo a temperatura atual da casa e a umidade.
e um cooler, que aqui seria como se fosse o nosso ventilador. O usuário ele configura uma temperatura média no aplicativo e caso o sensor de temperatura detecte que esteja fora dessa faixa que o usuário selecionou, o cooler vai entrar em ação. Ele vai ligar automaticamente até que o ambiente esfrie e esteja dentro daquela faixa que o usuário selecionou. No aplicativo, o usuário tem a opção de selecionar a temperatura que ele quer que o ventilador entre em ação. Então aqui eu vou colocar uma temperatura bem baixa, vou colocar 14 graus, 13, e vou salvar. E o ventilador ele vai começar a acionar assim que ele detectar que está fora dessa faixa de temperatura. O ventilador ele vai ficar ligado até que a temperatura atinja esses 13 graus, né? Mas aqui, como é um cooler simples, ele não vai conseguir manter essa faixa aí. Mas eu vou alterar, colocar uma temperatura mais alta. Colocar 21 graus. E agora, como já está dentro dessa faixa de temperatura, ele não foi acionado.